Estamos resolvendo problemas de circunferências. Então, um problema aí da PUC São Paulo. Num sistema de eixos cartesianos ortogonais, as intersecções das curvas de equações y igual a x² e x mais y menos 2 igual a zero são extremidades de um diâmetro de uma circunferência cuja equação é. Então, em primeiro lugar, vamos entender como é esse problema, né? Então, a ideia é o seguinte. Você tem aí uma curva, certo? Uma parábola. No caso, essa parábola é do tipo y igual a x², tudo bem? E aí também você tem uma reta do tipo x mais y menos 2 igual a zero. Então, o que acontece? Vamos projetar essa curva e essa reta no plano cartesiano. Esse aqui é meu plano cartesiano. Aí o que a gente percebe? Y igual a x² é uma parábola que tem concavidade para cima, certo? O seu vértice é exatamente aqui na origem. Então essa é uma parábola desse tipo aqui, assim, ó. Então essa y igual a x², essa daqui é a minha parábola. Como é que a reta é x mais y menos 2? Eu vou dar uma arrumada nessa reta aqui. Ela vai ficar da seguinte forma: y igual a quem? A menos x mais 2, certo? Então, essa reta, ela corta no 2, então ela vai passar por aqui. Então, suponha que esse aqui seja o meu 2. E o zero dela, então a gente pega menos x mais 2 igual a zero, tá? E isola o x. Então, x vai ser igual a 2, tudo bem? Quando x é 2, então menos 2 mais 2, isso aqui é zero. Então, x é 2. Então, bem aqui vai ser o nosso zero. Então, a nossa reta, ela vai ser algo desse tipo aqui, ó. Vai ser algo desse tipo aqui, certo? Então, o que o problema está pedindo? Diz o seguinte, que a intersecção dessa parábola com essa reta é o diâmetro da circunferência. Isso quer dizer o seguinte, ó, aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho outro ponto. É o ponto onde elas estão se intersectando, certo? E esses dois pontos é exatamente o diâmetro da circunferência. A distância desse ponto para esse é o diâmetro, a metade dessa distância é exatamente o raio, certo? Então, eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, tudo bem? Então, como é que a gente acha esses pontos? É só a gente igualar as nossas equações, certo? O que está dizendo aqui? Que y é igual a x². Então, aqui tem um y. Então, eu vou substituir esse y por x². Então, a minha equação vai ficar... Vou pegar essa equação aqui. Vai ficar x, né, mais y, só que quem é y? É x², menos 2, tudo isso igual a zero. Arrumando isso aqui vai ficar x² mais x menos 2 igual a zero. Equação do segundo grau, certo? Então, aqui eu vou encontrar as duas raízes. A raiz vai ficar, então, o nosso delta, certo? É b² menos 4a vezes c. Por que eu tenho que usar essa fórmula? Porque essa equação ela é uma equação do segundo grau. Tudo bem? Então, o nosso delta é igual a b², o nosso b é 1, certo? Bem, aqui tem 1 que é o b e aqui tem 1 que é o a. b² menos 4 vezes a, o a é 1 e o c é menos 2. Então, o nosso delta vai ficar 1 menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. Então, o nosso delta é 9. Então, as raízes são x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Tudo bem? Beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Continuando para cá. Então, as raízes vai ficar o x menos b. Então, menos, quem é o nosso b? O nosso b é 1. Então, aqui é 1, mais ou menos a raiz de delta, só que o nosso delta é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Tudo isso sobre 2 vezes a, só que o nosso a vale 1. Então, aqui vai ficar 2. Então, o nosso x' certo? Vai ficar menos 1
menos 1 mais 3 sobre 2. O nosso x' é menos 1 mais 3 vai dar 2. 2 dividido por 2, isso aqui é 1. X duas linhas vai ficar menos 1 menos 3 sobre 2. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Dividido por 2 vai dar menos 2. Então, eu já tenho aqui dois valores, né? Então, eu conheço aqui, esse valor aqui para x, ele vale 1, certo? Que ele é positivo. E esse ponto aqui, ele tem a coordenada menos 2. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, a gente falta nós encontrarmos a imagem do 1, certo? Então, o que a gente faz? A gente aplica exatamente na nossa função, certo? Então, quando x é igual a 1, quanto vale o y, né? Então, o nosso y ele vai ser igual. Então, substitui esse 1 exatamente aqui, ó. Então, 1 ao quadrado, né, que é o valor de x aqui, 1 ao quadrado, esse valor aqui vai me dar 1, certo? Então, agora, quando x é menos 2, quanto vale o nosso y? Aí, substitui de novo aqui, ó. Y vai ser igual. O nosso x aqui, a gente está dizendo que é menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, esse valor vai me dar 4, certo? Então, quando x é 1, o y é 1. Então, o par dele aqui é exatamente 1. Quando x é menos 2, a imagem do menos 2 vai ser 4, certo? Então, o ponto A é menos 2 e 4, e o ponto B vale 1 e 1. Tudo bem? E agora a gente faz o seguinte, percebe que o problema disse que a distância dessas intersecções é o diâmetro. Então, se eu fizer a metade dessa distância, vai me dar exatamente o raio. Tudo bem? Então, veja, a distância de A até B, isso aqui é o diâmetro. Se eu pegar o diâmetro e dividir por 2, vai me dar o raio. O que seria o raio, né? Se a distância de A para B é o diâmetro, então se eu dividir essa distância por 2, vai me dar exatamente o raio. Então eu vou fazer o seguinte, a distância de A até B, isso aqui dividido por 2, vai me dar exatamente o raio, certo? Então aqui eu vou usar a distância de dois pontos. Então, veja o seguinte, que o raio é a distância entre dois pontos, certo? Então, vamos lá. Então, a fórmula para calcular a distância entre dois pontos vai ser a distância de A e B, né? Aí a gente vai pegar menos 2 menos 1, certo? Menos 2 e menos 1 ao quadrado. Só para a gente lembrar que a distância entre dois pontos, por exemplo, A e B, vai ser, essa aqui é a nossa fórmula, lembra lá? Vai ser o x1 menos o x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Tudo bem? Quem é y1 e quem é x1, x2, y2? São exatamente esses pontos aqui. Eu estou chamando esse cara aqui de x1, esse aqui de y1, esse aqui de x2 e esse aqui de y2. E eu vou substituir na minha fórmula, certo? Então, aqui é mais y1, né? Quem é? É 4, menos o y2, que é exatamente 1. Coloque ele aqui. Eu tenho que dividir esse valor aqui por 2, tudo bem? Então, eu estou pegando a distância dividido por 2, que é para encontrar o raio, certo? E aí vai ficar o seguinte. Então, o nosso raio vai ficar dividido por 2 aqui, né? Então, aqui vai ficar menos 2 com menos 1, isso aqui vai me dar menos 3 ao quadrado, isso aqui vai me dar 9, certo? Mais 4 menos 1 dá 3, 3 ao quadrado, isso aqui vai me dar 9 também. Então, 9 mais 9, este carinha aqui vai me dar 18. Então, esse valor aqui é o nosso raio da circunferência. Eu já tenho o raio. Como o problema está pedindo a circunferência, então a gente precisa encontrar o centro da circunferência. Como é que a gente acha o centro? Veja, se a distância de A para B é o diâmetro, as coordenadas do ponto médio desse ponto é exatamente o nosso centro da circunferência. Então vamos lá. Então vou achar o ponto médio de A e B. Então quem é o ponto médio de A e B, né? O nosso ponto médio de A e B é exatamente o centro da circunferência,
certo? Como é que a gente acha o ponto médio? A gente soma os dois e divide por 2, ou seja, menos 2 está aqui, ó, menos 2 mais 1, divide por 2, esse é o ponto médio do segmento AB, que é para achar o centro. E 4 mais 1, aqui 4 mais 1, dividido por 2. Beleza? Então aqui o centro vai ser igual a menos 2 com mais 1, isso aqui vai me dar menos 1 dividido por 2. Então isso aqui menos 1 sobre 2. 4 mais 1, 5 dividido por 2. Esse aqui é as coordenadas do centro da nossa circunferência. Então agora, como eu já tenho o raio e o centro, é só a gente montar a nossa equação. Só para a gente lembrar que a equação da circunferência é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, isso aqui é igual ao raio ao quadrado. Então vamos lá, x menos o x do centro, que é menos 1 sobre 2, então aqui vai ficar mais 1 sobre 2, tudo isso ao quadrado. Mais, né, y menos y do centro, que é 5 sobre 2, tudo isso quadrado, igual ao raio quadrado, que é esse valor aqui. Então aqui vai ficar, vou colocar no parênteses, raiz de 18 sobre 2, tudo isso ao quadrado. A gente vai ter que desenvolver esses produtos notáveis aqui, certo? Então vou colocar ele para cá. Vai ficar quadrado do primeiro, então aqui quadrado do primeiro, então fica x quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x vezes o segundo, que é 1 sobre 2, mais o quadrado do segundo, que é 1 sobre 2 ao quadrado. Tudo bem? Então eu vou desenvolver isso aqui, aí de lá a gente passa para esse próximo, tá bom? Então esse valor aqui vai ficar x quadrado, certo? Aqui 2 vezes x dá x, vezes 1 dá 2, dividido por 2. Então, a gente somente corta esse valor e vai me dar apenas o x. Então, esse aqui vai ser x. E aqui, 1 sobre 4, certo? Mais 1 sobre 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, esse produto notável é apenas esse valor aqui, certo? E agora eu vou desenvolver esse pedacinho aqui. Então, ali vai ficar quadrado do primeiro, né? Então, fica y quadrado, menos, né? Que esse menos aqui, 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 5 sobre 2, mais o quadrado do segundo, que é 5 sobre 2 ao quadrado. Esse valor aqui vai me dar y quadrado, certo? Menos, né? 2 vezes y dá y, vezes 5 dá 10, dividido por 2 dá 5, ou exatamente corta esses dois valores. Então, vai me dar 5y. Aqui, mais, né? 5 ao quadrado vai me dar 25, dividido por 2 ao quadrado, isso aqui vai ser 4. E agora, então, esse pedacinho aqui é esse valor aqui. Agora, e o raio, né? E o raio, eu vou colocar o raio aqui, ó. Então, o raio vai ficar raiz de 18 ao quadrado, esse valor vai me dar 18, dividido por 2 ao quadrado é 4. Dá para simplificar por 2, certo? 18 por 2, 9. 4 por 2 é 2. E agora eu vou montar, vou somar, né? Então, aqui, esse produto notável aqui é esse. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar x quadrado, certo? Mais x mais 1 sobre 4. E agora eu vou somar com esse valor aqui, ó, que é exatamente esse cara aqui. Tudo bem? Então, aqui, mais y quadrado menos 5y mais 25 sobre 4. Tudo isso igual ao raio quadrado, que deu 9 sobre 2. Então, agora a gente vai arrumar. Então, vai ficar x quadrado mais y quadrado. Agora vem mais x menos 5y. E aí tem essas frações, né? Vamos lá. Então, vai ficar aqui mais 1 sobre 4 mais 25 sobre 4, e esse valor menos 9 sobre... Vamos deixar na base 4, né? Que é 18 sobre 4, tá? Então, 18 sobre 4. Tudo isso igual a 0, beleza? Então, agora vai ficar... Como os denominadores são iguais,
Então a gente repete eles, né? Então y² mais x menos 5y. Aqui vai ficar, então mais, né? Vamos ver aqui. Tudo isso aqui é 4. O denominador é 4, então a gente repete. Então, 1 mais 25 dá 26. 26 menos 18, que vai me dar 8. Tudo isso igual a 0. 8 dividido por 4, isso aqui, esse valor vai me dar 2. Então, x² y² mais x menos 5y mais 8 por 2 por 4. Isso aqui vai me dar 2. Tudo isso igual a 0. Meus queridos alunos, esse valor aqui é exatamente a letra E do problema.